E aí, Otávio, tudo bem? Desculpa a demora, né? Eu vou tirar sua dúvida aí. A questão 95 está dizendo o seguinte, ó. Antes de iniciar um jogo de futebol, o árbitro lança uma moeda para que sejam feitas certas escolhas sobre o jogo. Desprezando a resistência do ar, quando a moeda é lançada com uma velocidade inicial v0, ela atinge uma altura h em um tempo t. Se a moeda for lançada com uma velocidade inicial duas vezes maior, a altura atingida será. Então, olha só, eu tenho duas situações. Vou dividir ela da seguinte maneira. Vou falar assim, ó. Deixa eu escolher aqui um lápis. Então, é assim, ó. Primeira situação. Na primeira situação, o que a gente tem como dados? Os dados que a gente tem é o seguinte, Otávio. Eu tenho que a velocidade inicial na primeira situação, eu vou falar que é V0. Que o tempo gasto na primeira situação é T0. E a altura da primeira situação é H. A gravidade é uma constante, não tem problema algum. E uma coisa importante, quando a gente atinge a altura máxima no lançamento vertical, a velocidade final é zero, ok? Então, na altura máxima, a velocidade final é zero. Vamos achar a relação da altura com a velocidade inicial. Eu vou usar a Torricelli, que é a melhor escolha que a gente tem para uma situação desse tipo, que a gente não fica dependendo de um tempo, né, aleatório. Então, a Torricelli fala assim, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Na altura, no ponto mais alto, a velocidade final é zero. Então fica zero ao quadrado, vai ser igual. Qual é a velocidade inicial nessa primeira situação? É v0 ao quadrado, ok? Aqui, ó, vai ser menos, por que menos, né? Na fórmula tem que ser mais. Mas por que é menos? Porque a gravidade é contra o movimento, né? A gravidade está agindo, desacelerando o objeto na subida. Então ela está agindo contra. Então vai ficar duas vezes a gravidade. E qual que é o deslocamento? É a altura h. Então, olha só, eu vou obter o seguinte, que 2gh é igual à velocidade inicial. Ou seja, a minha altura é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Então, eu cheguei numa relação, ok? Então, esta minha altura h é isso. Show de bola. Agora, vamos para a segunda situação, que é o problema em si. Então, segunda situação. Na segunda situação, a gente tem a seguinte coisa acontecendo. Olha os meus dados aí, ó. Eu vou lançar, né, o objeto com a velocidade inicial agora nessa segunda situação, que é duas vezes a velocidade da primeira. Então é 2v0. Vai gastar um certo tempo, que não me importa. Eu quero achar qual é a altura 2 agora. Qual é a relação que essa altura 2 tem com a altura 1? Eu sei que a gravidade vai estar agindo e a velocidade no ponto mais alto continua sendo zero. Beleza? Então, resolvendo, vou aplicar de novo Torricelli. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aí, olha só o que acontece, ó. A velocidade final é zero, zero ao quadrado. A velocidade inicial é duas vezes a velocidade inicial na primeira situação. Então, isso tudo ao quadrado menos duas vezes a gravidade, vezes a altura 2 agora que eu quero encontrar. Então eu vou ter o seguinte, ó, duas vezes a gravidade vezes essa altura 2 vai ser igual a 4v0 ao quadrado. Então, ó, vou isolar o h2, que é a altura que eu quero encontrar, dá 4v0 ao quadrado sobre 2g. Mas espera aí, olha só que coisa interessante, vamos mudar a cor aqui, ó. Esse v ao quadrado sobre 2g é quem? É exatamente o h. Então, isso aqui é h. Sendo assim, eu encontro a seguinte relação. A altura 2 é 4 vezes a altura h
que é aquela na primeira situação. Sendo assim, a resposta fica sendo a letra B. Espero que tenha compreendido, né? Qualquer coisa me fale. Deixa eu encerrar o vídeo aqui.